Olá pessoal, tudo bem? Patrícia aqui. Esse é o Because I Read, nosso canal de bate-papo literário. Sejam todos muito bem-vindos. Como vocês já devem ter visto pelo título do vídeo, nós hoje vamos conversar sobre as minhas melhores leituras de 2024. Normalmente esse vídeo sai assim na segunda, terceira semana de janeiro. Eu nunca faço no final do ano, eu sempre espero acabar até o último dia do ano para ver realmente quais foram as minhas melhores leituras. Mas esse ano eu vou explicar o motivo aqui, eu acabei não fazendo e só agora que a gente vai ter esse bate-papo. A razão foi o seguinte, tinha um livro dessa lista que eu comecei, da minha lista de 12 livros para 2024, que eu comecei a ler na última semana de dezembro. E quando eu comecei o livro, eu falei assim, gente, esse livro vai ser uma das minhas melhores leituras ainda desse ano. Eu resolvi me dar um prazo para terminar essa leitura, só que era uma leitura de quase 1000 páginas. E várias outras coisas aconteceram, várias outras leituras entraram na frente, e só agora há pouco tempo que eu consegui realmente terminar essa leitura, e foi, assim, uma boa decisão, porque realmente entrou para as minhas melhores leituras do ano, e eu vou considerar essa leitura como uma leitura realizada em 2024. Eu comecei em 2024, ela estava prevista para ser feita em 2024, então eu decidi que eu vou considerar ela uma leitura de 2024. Então vamos lá, senão esse vídeo vai ficar enorme. Pegue seu café, seu chá, seu vinho, sua água. Vamos bater papo aqui sobre as melhores leituras. Primeiro eu quero, claro, né, como em todo vídeo de melhores leituras, fazer algumas menções honrosas. A primeira menção honrosa que eu quero fazer é a este livro aqui, que acho que foi na minha terceira tentativa que eu consegui realmente lê-lo, que é o Ficções, do Jorge Luis Borges. É um livro de contos. Na verdade, ele reúne duas obras diferentes dele de contos, que foram colocadas juntas, e essa versão aqui com esses contos, ela foi publicada em 1956. A gente vai encontrar 16 contos do Borges aqui. Esse livro foi minha porta de entrada para o Borges. Eu sempre achei, eu li alguns textos de crítica literária do Borges, e eu acho ele uma pessoa de difícil compreensão, no sentido que ele tem uma linguagem rebuscada, e ele faz muitas referências literárias a vários críticos, vários autores, que o meu universo literário não permite aprender, porque eu não tenho essa vivência de todos os autores, não conheço todos eles. Tanto é que eu comprei agora, recentemente, acho que foi no final do ano passado, um dicionário Borges babilônico, que é só com as expressões, com as referências do Borges para as minhas próximas leituras. Bom, mas voltando aqui ao Ficções, na primeira leitura, principalmente o primeiro conto assusta, porque você tem que ter a mente muito aberta para fazer essa leitura, principalmente a do primeiro conto. Eu desisti porque eu não estava entendendo nada, acho que cheguei a pegar a segunda vez. Na terceira vez, que foi ano passado, falei, não, agora vai o racha. E resolvi ler. E, gente, que experiência boa foi ler Borges. Sim, demanda muita atenção, demanda muito foco, demanda uma mente aberta, porque ele sai totalmente... o objetivo desses textos, desses contos, é tirar o leitor da zona de conforto. O leitor não fica confortável, porque ele tem que imaginar, ele tem que acreditar que o impossível é possível, ele tem que filosofar, ele tem que ir para essa área metafísica, ele tem que realmente abrir a mente para entender. Mas quando a gente consegue entender um pouquinho do que ele está querendo dizer aqui, nossa, você vê que é sacada de gênio, que as coisas são muito legais. Meus contos favoritos aqui foram O Jardim, esse aqui, ó, O Jardim das Veredas que se Bifurcam, não sei se vai dar para ver aí, que é praticamente o romance mais assim, um conto mais basiquinho, no sentido assim, ele é um dos contos que tem mais um pé assim na realidade, porque é tipo um romancezinho policial. Fala de um espião duplo na época da Segunda Guerra Mundial que foi descoberto, e toda uma história que se desenvolve em cima dele, inteligentíssima. Eu adorei esse conto. O outro que eu gostei muito foi o primeiro, o que eu achei que era muito difícil, mas depois que eu entendi qual era a pegada dele, esse aqui, Tlon Uqbar Orbis Tertis.
você consegue ler aí. E fala, gente, o livro está todo anotado, tá? Eu fiz milhões de anotações. Fala sobre um mundo, uma outra galáxia, onde existe uma outra população, um outro tipo de seres, né, alienígenas que vivem, alienígenas para ele, né? Que vivem, que tem uma sociedade civilizada, só que é um mundo totalmente à parte. E esse mundo é descoberto através de uma enciclopédia por um grupo de amigos. Mas a história, gente, é muito louca, só lendo. Mas eu li, reli, né? E o que eu consegui captar, eu achei muito, muito bom, né? E o que fala? Qual o tema principal no meio dessa loucura toda do Borges? O que eu percebi aqui? Ele quer falar sobre o poder da informação e o poder da linguagem, né? Uma informação correta, uma linguagem bem usada. E quando você analisa o conto sobre essa perspectiva, você fala, uau, né? E o que mais? Foram esses aí foram os meus contos favoritos aqui. Teve outros muito bons, muito bons. Tem um até aqui que ele traz uma experiência dele, de uma queda que ele teve, se machucou. Ele traz isso pra dentro de um personagem. Mas foi uma ótima experiência. Depois disso aqui eu me animei, comprei o Aleph, comprei um outro, não sei o que da areia. E ano que vem a gente vai estar tendo mais Borges aqui no canal. Esse ano acho que não dá, mas ano que vem a gente vai ter mais Borges aqui no canal. Essa é uma menção honrosa. A outra menção honrosa foi de um livro que eu tomei vergonha na cara e li, porque não dava mais para não ler, que é O Revolução dos Bichos, de George Orwell, né? A gente vai ter aqui uma fábula, basicamente uma fábula... Gente, eu tô aqui com a minha colinha, porque é muita coisa para falar, lembrar do que eu li ao longo do ano passado, tá? Baseada uma fábula política, baseada na história da Revolução Russa e de Stalin, né? Então vai ter vários paralelos, várias metáforas aqui, né? Então tem esses animais na fazenda, uma fazenda administrada nos Estados Unidos, assim, e os animais são muito maltratados e tudo, e aí os animais são tão maltratados que chega um momento que eles se juntam e expulsam e atacam, expulsam o dono e os capatazes que tomam conta deles e resolvem criar uma sociedade igualitária dentro da fazenda. Todos eles vão trabalhar, todos eles vão produzir e vão vender o que eles estão produzindo. Funciona muito bem no primeiro momento, mas depois sempre tem, né, aquele que quer tirar vantagem em cima dos outros. E daqui sai uma famosa frase, né? Todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros, né? Então, assim, essa igualdade nunca dura muito, né? É muito utópico esse negócio, é tudo igual. Não, tudo igual quando é nivelado para baixo, né? Mas sempre tem aquele que quer ficar lá em cima da história. E aqui a gente vê muito bem isso, e o final dessa história, gente, é maravilhoso, é chocante, maravilhoso. Me arrependi de não ter lido antes, com certeza é um livrinho que vai merecer releitura, assim como o Ficções do Borges. E a terceira menção rosa que eu quero fazer é, na verdade, uma obra que eu ouvi em audiobook. Quando eu estava de férias ano passado, eu resolvi montar um quebra-cabeças, que até esse que está aqui atrás, né, essa paisagem aqui do Van Gogh, os ciprestes, e era um quebra-cabeça de mil peças, e eu resolvi ouvir um audiobook enquanto eu estava montando. Levei uma semana para montar esse quebra-cabeça. E aí eu resolvi escolher um audiobook. Eu tenho um aplicativo de audiobooks muito bom chamado Storytel. E escolhi um livro que eu já tinha ouvido falar muito. Falar muito não, mas eu já tinha ouvido falar e tinha despertado a minha curiosidade. Que inclusive já teve várias novelas, várias adaptações para tela. A última acho que foi da Globo, mas já tem tempo. Que deixa eu ver se você lê, A Muralha, da Diná Silveira de Queiroz, né? Na época foi uma novela de época, né? Esse livro foi publicado em 1964 e narra a história da família do bandeirante Dom Braz Olinto e especialmente das mulheres desta família, e a história é contada pelo ponto de vista da Cristina, que é uma portuguesa que veio para o Brasil casar com o filho que é primo dela, no caso, o filho do Braz Olinto,
o Tiago, né? E ela vem, né? A muralha aqui, na casa, se refere à Serra do Mar, porque o navio dela aporta em São Vicente, e ela faz uma longa viagem até chegar à cidade de São Paulo de Piratininga, que é onde é a propriedade da família, e vai contando do ponto de vista dela todas as surpresas, todas as decepções, todos os choques. E você vê que é uma família com mulheres muito ativas, muito fortes, porque os homens da família saem nessas bandeiras atrás de ouro, inclusive parte da história é em São Paulo, parte da história é em Minas Gerais, eles catando ouro, e tem uma guerra lá entre os paulistas e os bandeiras e os bandeirantes. E onde eles ficam, aparece também a situação dos indígenas, eles entram em guerra com a Guerra 2, Emboabas, quer dizer, a história toda baseada em fatos reais, né? Gente, e eu tava ouvindo audiobook, eu tava gostando muito, porque eu tinha lido recentemente O Tempo e o Vento, eu falei, nossa, essa forma de narrar, lógico, respeitando que O Tempo e o Vento passa numa localidade diferente, no sul do Brasil, e esse passa entre São Paulo e Minas Gerais, ali na região sudeste, mas é um livro muito bom, muito bem construído, com personagens fortíssimas, exaltando a importância da mulher na construção do Brasil, contando a história do que aconteceu, assim, uma pegada bem realista, mas contando a história. E eu estava gostando demais do livro. Mas, no final, gente, ela faz uma coisa com a protagonista dela, com a Cristina. Eu falei assim, gente, essa mulher odeia a protagonista dela. Ela odeia. E eu fiquei com tanta raiva, sabe? Que eu dei, assim, 2 estrelas pro livro. Mas, eu pensando friamente, de forma madura, né? Como uma leitura madura, eu vou dizer pra você que o livro é muito bom. Eu odiei o final. Eu ia até comprar o livro físico, desistir, porque eu odiei o final. Mas, de repente, eu procuro outras coisas da Diná Silveira de Queiroz, para ler. Mas o livro é muito bom, né? E tem uma pegada, e traz muito da história do Brasil, né? Para quem, como eu, gosta de, através da ficção, aprender sobre o Brasil, esse é um livro excelente para isso e muito bem escrito. Pena daquele final. Então essas são as minhas menções honrosas. Eu vou falar aqui rapidinho das minhas maiores decepções. Três menções honrosas, 3 grandes decepções. Grandes não, 3 decepções, uma bem grande. As outras não tão grandes assim, mas do que eu quero falar aqui com vocês. A primeira foi Clara e o Sol. Deixa eu ver. Foi o último livro lançado aqui do Kazuo Ishiguro, né? A gente tinha lido na nossa leitura conjunta. A capa é linda, né, gente? Essa edição é maravilhosa. Adoro essas edições da Companhia das Letras para o Kazuo Ishiguro, para as obras do Kazuo Ishiguro, né? Clara e o Sol, a gente tinha lido aqui na leitura conjunta O Gigante Enterrado, que eu gostei, um livro bem diferente, mas que eu gostei. E aí eu resolvi ler esse aqui e me desapontei bastante. Bem diferente, também é outra pegada. Isso aqui, na verdade, enquanto O Gigante Enterrado se passa numa Inglaterra que pós-era viking, praticamente, né? Século, sei lá, 10, 11. Aqui a gente vai ter uma distopia que acontece no futuro, e a protagonista, a princípio, é a Clara. Clara é uma inteligência artificial, é uma boneca que pressupõe a idade de um adolescente e é carregada por bateria solar. A Clara e o Sol, daí o nome, né? E ela trata o Sol como um deus, ela reverencia o Sol como se fosse um pai, um deus, né? E eu achei que essa história fosse girar em torno da Clara, só que não. A Clara é comprada, no início ela está numa loja, ela é comprada por uma família, no caso a mãe, uma filha adolescente também, a Josi, e nessa casa que ela vai mora também a babá, né, uma empregada que cuida da casa e da menina, porque a menina é doente, a Josi é doente, e ela é comprada para fazer companhia para a Josi. Bom, o que eu não gostei aqui? Primeiro, é um livro que se arrasta, a história se arrasta. Não é mal escrita, mas ela se arrasta. Para uma distopia, é muito importante numa distopia, né? A construção de mundo, né? O autor, pelo menos para mim, o autor me colocar, lógico que não tudo, mas me deixar entender um pouco do universo que ele está me colocando para eu entender a história. E aqui ele não faz isso. O leitor ficou o tempo todo dentro de uma névoa, ele traz o mínimo de informação possível. A gente sabe pouquíssimo de como é que aquele universo funciona, como é que essa inteligência artificial funciona, a doença da Josi também, que tem a ver
com a tecnologia do futuro. A gente só descobre isso no final, realmente, o que está acontecendo com ela. E tipo assim, a gente fica muito perdido aqui, sabe? Toda a história é contada pela perspectiva da Clara, que na verdade é uma inteligência artificial. Ela tem inteligência, mas ela tem a maturidade de um bebê. Ela não sabe nada da vida. Então a gente vai aprendendo junto com ela de uma maneira muito lenta, né? Ela é muito inocente, muito pura, muito sem maldade, né? E isso incomoda a gente, né? Porque a gente vê as coisas acontecendo e a perspectiva dela é sempre aquela de Poliana, né? Ai, que lindo, que maravilhoso. Então, assim, incomoda muito a forma como ele coloca o leitor dentro da história, né? Porque a gente não sabe nada e o ponto de vista que a gente tem é totalmente não confiável, né? E assim, ele fala muito pouco dos personagens também, a gente sabe muito pouco dos personagens, quer dizer, ele não faz uma boa construção de personagem, ele não faz uma boa construção de universo, e ele deixa o leitor no escuro praticamente a história inteira. É uma história que é realista, triste, né? Eu diria, ela é uma história triste, né? Não gostei, gente. Não gostei. Ainda tenho outros livros dele para ler. O próximo que eu quero ler dele é Os Vestígios do Dia, que eu vi o filme e gostei muito. Então eu quero ler Vestígios do Dia, porque eu quero tirar a má impressão que essa Clara e o Sol deixou em mim, né? A próxima decepção, que na verdade não foi decepção, porque assim, eu tenho que parar com essa mania. Eu já entendi, pela minha experiência literária, que eu ler livro que está na hype não funciona. Normalmente eu não gosto. Foi assim com Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, foi assim com Um Lugar Bem Distante Daqui, e assim como outros livros, assim, Torturado, que eu nem consegui acabar de ler, ainda vou voltar nele um dia, mas eu não consegui ler. Então, assim, eu não gosto de livro que a maioria das pessoas hoje, da geração que lê, gosta. Eu já entendi isso. Entendeu? Então, eu não gosto de leitura contemporânea. Estou chegando a essa conclusão também. Mas eu quis insistir porque eu vi várias pessoas que eu gosto falando bem desse livro. É uma declaração de amor aos livros, à literatura. É uma história, assim, simples, mas, sabe, envolvente. Aí eu fui lá e comprei. O livro não foi barato. Que é o Stoner, de John Williams. Gente, que livro que não é livro. Que livro que nada acontece. Nada acontece o livro inteiro. Você tem um cara que nasce numa família simples e vai para a faculdade forçado pelo pai, e aí troca de curso porque ele se interessa por literatura, e aí vira professor universitário, e casa, e tem filho, e faz uma opção de besteira, mas é tudo contado assim de uma forma tão linear, sabe? É o que eu falei na resenha que eu fiz aqui. Ele lembra um pouco, assim, a falta de emoção dele, a falta de interesse dele pelas coisas, lembra um pouco o Meursault, do Camus, ou esqueci o nome dela, a Hora da Estrela, esqueci o nome dela agora. Mas só que eles são personagens bem mais interessantes, e eles têm um porquê de estar vivendo a vida daquela forma, assim, você entende, tem alguma coisa acontecendo. Aqui eu fiquei o tempo todo lendo o livro, esperando que alguma coisa fosse acontecer, porque tinha coisas que podiam acontecer, e nada acontece. Gente, para todos esses livros que eu estou mostrando aqui, com exceção do que eu acabei recentemente, que eu vou falar qual é, tem resenha aqui no canal, é só vocês procurarem se vocês quiserem dar uma olhadinha. E agora eu vou arranjar briga com muita gente. A minha grande decepção, minha primeira leitura de 2024, que foi minha grande decepção. Como vocês sabem, eu fiz uma lista muito maluca de 12 livros para 2024, que só tinha classicão e assim, calhamação, e eu resolvi começar logo pelo calhamaço maior, porque eu não aguentava mais ouvir referências em outras obras desse livro, dos personagens, eu não aguentava mais ouvir referências em outras formas de arte, eu não aguentava mais ouvir referências em outras resenhas. Eu falei, eu vou ler este livro para saber do que as pessoas estão falando. E fui, obviamente, cheia de expectativa, até porque eu já tinha lido um livro desse autor antes, que eu tinha gostado muito. E eu tô falando de Os Miseráveis, de Victor Hugo. Os Miseráveis, essa edição linda da Martin Calais, que eu vou guardar muito carinho, porque ela é muito linda, mas vocês vão me dar licença, eu não gostei da história.
Eu não gostei como a história foi contada, né? Eu li o Corcunda de Notre Dame. Eu vou apoiar aqui na minha perna, porque não dá pra ficar levantando isso, né? Eu gostei muito do Corcunda de Notre Dame. Foi uma surpresa muito boa pra mim, apesar do final. E eu fui pra esse livro com expectativas. Por que eu não gostei desse livro? Gente, tem uma resenha de mais de 1 hora aqui no canal, uma resenha que eu explico de tintim por que eu não gostei, e falo dos pontos fortes também, porque lógico, não tem só coisa ruim, pelo contrário, é Vitor Hugo, gente, lógico, é um excelente autor, mas eu não gostei do que ele fez aqui, ponto, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, o que acontece? Eu achei que ele foi prolixo, porque pela história do livro, né, se você olhar assim, pesquisar a história do livro, ele tinha preparado, quando ele estava no exílio, um determinado texto para esse livro. Aí, anos depois, quando ele foi entregar para ser publicado, ele acrescentou vários pedaços. Esses pedaços que ele acrescentou foram totalmente desnecessários e cansativos, né? Então, ele coloca um pedaço falando sobre a guerra de Waterloo, é isso, né? Ele coloca um pedaço falando sobre os esgotos de Paris, ele coloca um outro pedaço falando sobre os conventos, mas assim, ele para o livro, a história que está sendo contada num momento importante, para fazer uma digressão enorme de 30, 40 páginas sobre um assunto que não tem nada a ver com a história. E aí você pensa assim, eu adoro história, eu adoro aprender. Eu falei, pô, mas pelo menos eu tô aprendendo alguma coisa, né? Só que eu fui pesquisar e eu vi o seguinte, aquilo que ele conta nessas digressões não é exatamente o que aconteceu, não corresponde aos fatos. Então eu não tô aprendendo nada, só tô aprendendo errado, né? Então isso foi o principal ponto que, sabe? E eu senti assim, ele querendo muito aparecer como autor, sabe? Os comentários, tipo assim, a parte mais importante aqui do livro parecia o autor, não parecia os personagens, né? Mas vejam a resenha, vocês vão entender. Eu respeito quem gosta desse livro, quem ama esse livro, mas não é pra mim. Gosto de Vitor Hugo, vou continuar lendo de Vitor Hugo. A gente leu Trabalhadores do Mar, foi a nossa última leitura conjunta ano passado. Gostei. Tem digressões também, mas eu gostei, né? Amo o Corcunda de Notre Dame, mas Os Miseráveis não é pra mim, tá? Bom, agora já falei das Menções Honrosas, já falei das decepções. Agora vamos às leituras preferidas, né, de 2024. Eu fiz uma lista aqui de 10 colocados de baixo para cima, mas na verdade todos esses aqui eu gostei bastante da leitura, né? Em 10º lugar, foi um ano que eu li muitos livros assim, classicões. Entrei pela área de não ficção um pouquinho, coisa que normalmente eu não faço, e foi uma ótima experiência. Vai ter 2 livros aqui que são de não ficção. Li grandes clássicos, li Os Miseráveis, A Montanha Mágica, Memórias do Subsolo, Doutor Zhivago. Li Stephen King, que eu nunca tinha lido, li um livro de contos dele, Tudo é Eventual. Lemos Drácula na nossa leitura conjunta, né? E entrei pela área de contos com mais firmeza e da não ficção. Então, o que eu tirei aqui como melhores leituras para mim? 10º lugar, eu vou colocar o Leonardo da Vinci, do Walter Isaacson. Gente, que história bem contada. Eu gosto muito de artes, eu gosto muito de pinturas, de esculturas. E esse livro aqui, ele tá um primor. Além da qualidade do livro ser maravilhosa, né? Cheio de ilustrações belíssimas. Deixa eu ver se eu pego aqui uma página com as ilustrações para vocês. Né? Cheio de ilustrações belíssimas. Você vê que o Walter Isaacson fez um trabalho de pesquisa seríssimo, que ele andou o mundo inteiro atrás das obras de Leonardo da Vinci, que hoje estão espalhados pelo mundo, os ensaios dele, né, os cadernos dele, onde ele fazia, né, os esquemas, escrevia, né, as teorias dele. Conversou com milhões de pessoas, teve acesso a obras que hoje são de propriedade de colecionadores particulares. E ele conta aqui a história, ele faz a narrativa, né, desde o nascimento do Da Vinci, pela juventude, passa por toda a vida dele, até a morte dele.
Mais uma vez aprendi muito, aprendi principalmente que Leonardo da Vinci era muito mais do que um pintor, era um engenheiro, era um escultor. Na verdade, ele pintava para ganhar dinheiro, ele gostava mesmo de engenharia, de outras facetas que ele tinha, outros dons que ele tinha, que ele gostava mais de usar, né? E era uma pessoa bastante interessante, né? Então, foi uma leitura gostosa, aprendi muito, conheci melhor. Queria muito poder voltar na Europa e rever coisas que eu já vi do Da Vinci e ver novas obras do Da Vinci, porque agora eu teria um outro olhar sobre muitas coisas que eu já vi. Deu uma escurecida agora aqui no tempo, gente, escureceu aqui também. Né? Deixa eu ver. Deixa eu pôr aqui, fica mais claro? Não sei. Então, foi uma leitura maravilhosa. Em nono lugar, eu vou colocar uma leitura antiguinha, um livro que eu ganhei já usado e que um dia resolvi ler, né? Tem um filme, mas eu não tinha visto ainda. E resolvi, e gente, como eu adorei essa leitura, que foi O Leitor, de Bernhard Schlink. Acho que é assim, não tenho certeza que se pronuncia. Que leitura boa, é um livro fino, que vai contar a história do Michael, né, um alemão que se apaixona por uma mulher 21 anos mais velha que ele, a Hannah, né, e vai contar a história do relacionamento deles, como é que essa história começa e tudo, e vai contar a história porque a Hannah, em um determinado momento, é presa e vai ser julgada porque ela era uma guarda em um dos campos de concentração nazista. Né? E vai passar desde a juventude do Michael até ele chegando à maturidade e como é que é esse relacionamento dele com a Hannah durante todo esse período, né? E pelo julgamento dela também. Então aqui a gente vai ter duas temáticas abordadas. A primeira é como a geração no pós-guerra encarou os delitos dos pais, né? Como é que a Alemanha, a geração alemã pós-guerra, trabalhou para julgar, para, né, punir, e como é que nas famílias, como é que esses adultos hoje viam a ação dos pais ou a omissão dos pais nesse período de guerra e tudo que foi feito pela Alemanha, né? Então esse é um tema muito importante, muito interessante abordado aqui. E a posição da Hannah é interessantíssima aqui dentro da história. E o outro ponto aqui é o amor dos dois, da Hannah e do Michael, e especialmente do Michael. É uma história de amor linda, 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 contada de uma forma muito singela, muito sutil, mas linda, linda. Se você é um leitor atento, você vai ver que história maravilhosa que é. Então, eu adorei um livro enxuto, que conta uma história de uma forma muito bem contada, traz temas importantíssimos. Tem romance, coisa que eu gosto, mas um romance contado de uma forma muito peculiar, muito sutil. E eu adorei a história, e adorei mais ainda porque depois de ler o livro, eu fui ver o filme. E a Kate Winslet, no papel de Hannah, dá um show, ela ganhou o Oscar por essa atuação dela. E o filme está muito fiel ao livro, que eu gostei muito. Então, leiam o livro e vejam o filme. Não percam essa oportunidade. Que mais? Próximo. Sim. Agora, de novo, uma não ficção. A gente está falando do Vikings, uma das minhas primeiras leituras do Neil Price, A História Definitiva dos Povos do Norte. Uma leitura que eu fiz logo no início do ano, logo depois dos Miseráveis. E foi uma leitura maravilhosa também. Uma história muito bem contada. Você vê, mais uma vez, uma pesquisa absurda em cima do que foi o povo viking, né? Do que eram os vikings, na verdade, que não eram um povo. Quem lê aqui vai entender melhor o que eu estou falando. Especialmente porque aqui é uma história que, conforme o autor comenta aqui, não existe documentação sobre os vikings, sobre os povos do norte, na verdade. Não existe praticamente documentação nenhuma. O que a gente tem é as sagas que foram passadas oralmente e depois, em determinado momento, foram escritas. E a gente tem vestígios arqueológicos, muito poucos ainda, para contar como é que se deu essa evolução dos povos do norte e como foi essa era de expansão viking
E eu não tinha a menor noção. Eu falei, gente, como eu era ignorante em relação à importância dessa era de expansão dos povos do norte para a Ásia, para a Europa, para a África. Como os vikings chegaram a sitiar Paris. Eu não sabia disso pelo Rio. Eu não sabia, né? Qual foi o alcance, como é que essa expansão foi agressiva no sentido de... Agressiva em todos os sentidos, né? Porque, na verdade, eles começaram a fazer comércio, mas começaram a explorar os lugares, a tomar posse dos lugares. E eles chegaram até a África. Lá de cima, eles foram cruzando a Europa inteira e chegaram até a África. Então, gente, a história é muito linda, é muito bem contada. De novo, um livro muito bem composto, muito lindo, com ilustrações, com explicações, muitas referências. Ele começa contando uma lenda, né, da criação do homem e da mulher, uma coisa muito linda aqui no início. Eu sou uma pessoa cristã, mas acho muito bonita essa parte de contos, de lendas, e é muito interessante ver a criatividade, ver, né, a crença que as pessoas têm, né? Você chama aqui, ó, prólogo Madeira Flutuante. Ele vai contar a criação do homem e da mulher aqui. Leitura maravilhosa, gente. Super indico. Que mais? Agora a gente vai para o 7º lugar. E aí eu chamo de aquelas situações em que menos é mais. E eu vou falar de pequenas coisas como estas, de Claire Keegan. Ela é uma contista. E esse aqui foi o primeiro romancezinho dela, bem curtinho, é quase um conto também, uma novelinha. E, gente, menos é mais, de novo. Olha que história maravilhosa que a gente vai ter aqui. A gente vai ter uma história que se passa na Irlanda, em 1985, perto do Natal. A Irlanda está num momento de muita recessão, de grande recessão, por causa de medidas implementadas para Margaret Thatcher. Os outros países já se recuperaram e estão crescendo, mas a Irlanda ainda não conseguiu sair dessa primeira fase desse projeto da Margaret Thatcher. E ela está em recessão. E a gente está aqui na cidadezinha chamada New Ross, né? Na Irlanda. E a gente vai conhecer aqui o protagonista chamado Bill Furlong. Bill Furlong é um cara que está chegando aos seus 40 anos com uma... É a definição de boa pessoa. Eu aqui falei que Bill Furlong foi o meu crush literário desse ano. Desse ano passado, né? Porque, gente, que pessoa maravilhosa. Uma pessoa honesta, trabalhadora. Ele tem um negóciozinho de carvão. Ele é casado. A mulher perdeu o emprego, então tá dentro de casa. Ele tem 5 filhas mulheres. E ele tem esse negóciozinho de carvão que ele trabalha o dia inteiro, desde a madrugada até de noite. E ele provê carvão, né? Cidade muito fria, para a cidade inteira, inclusive o convento que tem na cidade, né? Nas proximidades da cidade. E a gente vai ter aqui 2 temáticas também principais sendo abordadas. A primeira é a crise de meia-idade do Bill, do Bill, né? Do Bill. E é um cara que ele foi filho de mãe solteira. A mãe dele trabalhava na casa de uma senhora que tinha posses. E aí a mãe dele ficou grávida. E a senhora era uma senhora solteirona, deixou a mãe ficar lá, cuidou da mãe, cuidou dele. Mas a mãe dele morreu muito nova de um derrame. E aí a senhora tomou conta dele até ele crescer. E aí resolveu casar, deu estudo pra ele, tudo muito simples, mas deu estudo pra ele. E aí ele resolveu casar, ela deu um dotezinho pra ele, com esse dotezinho ele abriu esse negócio de carvão e é disso que ele vive. Então a gente entra na história no momento que Bill tá se questionando quem é o pai dele, se a vida dele valeu a pena, se ele quer continuar naquele ritmo, porque ele trabalha desde novo, ele tá muito cansado, o trabalho dele é muito puxado, ele tem 5 filhas mulheres, né? O que isso representa, né? Então a gente vê muito assim, trazendo aqui a ideia da mulher dentro do mercado de trabalho, né? Da mulher como assim, são as meninas que vão carregar o nome do Bill adiante. E ele crê nisso, ele sabe disso. Mas as outras pessoas não veem dessa forma. Parece que assim, se ele não tem filho homem, ele não tem continuidade, né? E ele não vê dessa forma, ele vê as filhas dele como a continuidade dele, tanto no trabalho, a filha mais velha já trabalha com ele lá fazendo a contabilidade, né, anotando os pedidos, e a gente vai passar por essa fase junto com o Bill. E o outro ponto aqui é a questão do convento, porque quando ele vai entregar carvão no convento, ele presencia algo muito estranho, e ele começa a se questionar, e aí entra na história uma coisa que se chama, teve na Irlanda
um escândalo envolvendo os conventos que abrigavam meninas, e esse convento que tem perto de onde ele mora, é um convento que tem uma escola para menina, inclusive as filhas dele estudam lá, mas tem meninas internas que moram lá, que são meninas que são deixadas pelos pais, que ou estão grávidas, ou os pais não têm condição de criar e deixam lá. Então tem a escola, tem uma lavanderia, as meninas trabalham na lavanderia, estudam na escola e moram lá. E ele presencia algo muito estranho quando ele vai lá entregar carvão, e ele começa a se questionar, né, o que está acontecendo lá, e o pessoal da cidade começa a falar para ele deixar quieto, né, para não se meter, né. Então a gente vai ter todo um questionamento moral aqui envolvendo, e houve na Irlanda, na verdade, um escândalo desses conventos Madalena. Procurem na internet ou então assistam a resenha, porque eu falo dele lá. Então assim, são as duas temáticas que essa história traz, essa história curtinha, enxuta, mas muito bem contada, que deixa o leitor preso. Assim, eu li numa sentada e fiquei apaixonada pela escrita dessa autora e pela história que ela contou. E agora, no início do ano, assisti o filme, já foi pro streaming, se vocês quiserem ver, mas leiam o livro também, porque o filme tá muito fiel ao livro. De novo, uma coisa que eu adorei, tá muito fiel. O protagonista fazendo o papel do Bill Furlong é o Cillian, esqueci o sobrenome dele, o que ganhou o Oscar ano passado, né? E ele merecia ter ganho o Oscar de novo pela forma como ele interpreta o Bill na história. Gente, que maravilhoso, que maravilhoso. Adorei o livro, adorei o filme, leiam e assistam. Bom, próximo. Bom, não podia deixar de fora, né, uma das nossas leituras conjuntas. Como eu falei, 2024 foi um ano mitológico no Because I Read, né, e eu não podia deixar de fora das melhores leituras, Ilíada de Homero, né. Esse poema épico que contém 24 cantos, né, são mais de 1000 páginas aqui, vai trazer a história, entra num contexto 7 a 8 séculos, isso aí, gente, se foi Homero mesmo que escreveu, quando foi escrito, isso aí não se tem certeza, mais ou menos século 7 ou 8 a.C., né, a maioria das pessoas concordam que foi Homero que escreveu, né, e é um poema, mas é um poema maravilhoso, não tem nenhuma, assim, se você ler focado, prestando atenção, principalmente numa edição como essa da Penguin, que tem comentários, que explica as coisas, não tem nenhum erro, dá para ler tranquilo, e é uma história maravilhosa, né? Que envolve deuses, envolve semideuses, envolve guerra, envolve família, honra, glória, né? É uma história escrita para exaltar o povo grego, e é isso que ela faz o tempo todo, e é muito interessante. Eu chamei o tempo todo de Big Brother, porque, gente, como acontece, que fofocada tem aqui dentro, como um passando a perna no outro, e vaidades, e traições. Gente, é muito bom isso aqui. Vocês que têm medo de ler Ilíada, de ler Odisseia, vocês não sabem que Big Brother. Nossa, eu odeio Big Brother, mas isso aqui é um Big Brother da melhor qualidade. Vocês não podem deixar de ler isso aqui. Mas de forma nenhuma eu tô, né, tirando o valor dessa obra aqui, porque é uma obra que abre a literatura ocidental, né, é uma obra importantíssima, né, dentro do universo literário. De cair o queixo, como Homero consegue, porque tem todo um sistema métrico de rimas, de tudo aqui, né? A gente está com a tradução aqui direto, mas a gente tem todo um sistema, uma tradução muito boa, por sinal. A gente tem todo um sistema de rimas que Homero usou para contar essa história, e tem tantos personagens, e tem tantas coisas envolvidas, e eu acabei não contando sobre o que é a história. Então, estamos aqui, para quem já, né, conhece, Guerra de Troia, que durou quase 10 anos, a gente já está no final da guerra. Esse livrinho aqui, ele vai abranger um período de 10, 15 dias dessa guerra, já no final da guerra, quando acontece alguma coisa que faz Aquiles, que é o grande herói, o grande soldado, o grande general do exército dos gregos, ficar extremamente irado, assim, enlouquecido, e causar uma matança, assim, absurda. E a gente vai ver esses 10 dias até chegar nessa situação aí, e que Aquiles mata todo mundo.
E a gente vai ter aqui, como eu já falei, glória, vingança. E por quê? Né? Gente, esqueci de contar pra vocês. Todo mundo já sabe, mas eu vou falar. Por que desta guerra? Porque Paris, ou Alexandre, é filho do rei Príamo da cidade de Ilion, que fica na região de Troia, vai para Acaia e está em visita ao rei Menelau de Acaia e se apaixona pela mulher do Menelau, Helena, que é filha de Zeus, com a mortal. Ela é lindíssima, maravilhosa. E quando ele vai embora da casa, Menelau resolve levar de brinde a mulher junto. E aí Menelau, furioso, né, quer pegar a mulher de volta e, né, honrar o nome dele. Ele vai pro irmão dele, Agamenon, que é rei ali em toda aquela região. E Agamenon convoca os príncipes de toda a região, pega os navios e vão para Troia, para a cidade de Ilion, para destruir a cidade e pegar a Helena de volta. Então, esse é o enredo da história. E aí acontece toda a Guerra de Troia, e no final da Guerra de Troia a gente tem tudo que está escrito aqui em Ilíada. Maravilhoso, gente. Imperdível, né? Assistam a resenha. Então, pessoal, vamos para o 5º lugar. Mas antes, deixa eu explicar aqui por que antes estava de dia e agora está de noite. Quando eu acabei de falar sobre a Ilíada, a câmera do celular, que infelizmente eu não tenho uma câmera própria para gravar os vídeos, a câmera simplesmente fechou. E eu dei play de novo, continuei a gravar, né, o restante do vídeo. E precisei sair para levar meu filho na casa de um amigo. E quando voltei, fui editar o vídeo, vi que não tinha gravado direito, cortou algumas dos livros. Então a gente está aqui para terminar de gravar com os nossos 5 primeiros colocados aqui na nossa listinha de livros para 2024. Então nessa listinha não podia faltar, né, nessa leva de calhamaços que eu escolhi para ler em 2024, não podia faltar Dostoiévski e os irmãos Karamazov. Aqui a gente vai ter Dostoiévski no seu melhor, né, de montanha-russa psicológica na melhor qualidade, né? Dramas emocionais, dramas familiares, e de quebra a gente vai ter um romance policial, né, aqui nessa história. Vai ser, além de tudo que já é, também um romance policial, porque a gente vai ter um assassinato, a gente vai ter um julgamento, né? E essa história aqui conta sobre a família Karamazov, o pai, o Fyodor Karamazov, que é um homem terrível, um homem... Ai, gente, eu não tenho nem palavras para descrever esse personagem, aquele personagem que a gente ama odiar, sabe? É um personagem que ele é disgusting, né? Mas deixa eu ver a palavra em português. Ele é simplesmente assim, nojento, cruel, lascivo, desonesto, egoísta, tudo que pensa em todas as características ruins que você pode encontrar na pessoa, tem nesse Fyodor Karamazov. E ele teve, né, tem 4 filhos. As pessoas normalmente, quando vão comentar do livro, falam de 3, mas na verdade ele teve 4 filhos, né? O Dmitri e o Ivan, do primeiro casamento. A esposa morreu, ele casou de novo e teve mais um filho, Alexei. E tem um filho bastardo, que é o Smerdyakov, que trabalha na casa dele como funcionário mesmo, como servo, né? Mas é filho dele também, né? E sendo uma pessoa terrível, horrível que ele é, até os próprios filhos odeiam ele, porque ele maltratou muito esses filhos também, né? E esse personagem, isso aí é um spoiler, mas é assim, parte importante para falar sobre o livro. Ele é assassinado, né? E daí se desenvolve a trama em cima né? Primeiro de quem vai ficar com a herança, né? O que é herança, quem vai ficar com a herança do Fyodor, e também de quem foi o assassino, né? Alguém vai ser julgado por esse crime, mas na verdade fica muito em aberto durante toda a trama quem realmente assassinou o Fyodor, porque todo mundo, de uma forma ou de outra, odiava esse homem, né? Então a história vai se desenvolver em cima disso, bem ao gosto de Dostoiévski, com muito drama, como eu já falei, com muitas
análises psicológicas. E aqui, nessa história, ele vai acrescentar outros ingredientes, assim, que vão dar um sabor especial à trama, que é a questão da religião, a questão de bem versus o mal, Jesus versus o diabo, a questão da responsabilidade moral também, né? A questão da culpa, né? Então, assim, gente, olha, joga tudo isso na panela, mexe, põe drama, põe monólogos inteligentes, põe relacionamentos complicados aqui dentro da história, põe tudo, mexe, você vai dar nisso aqui. E é uma obra de arte, gente, é uma obra de arte. Eu não vejo como um leitor que se preza, um leitor assim, que se considera assim, eu gosto de literatura, mesmo que não goste do estilo do Dostoiévski, perder a leitura de uma obra como essa, porque ela é muito rica, Você pode até não gostar dela no final do dia, mas você tem que confessar que é uma obra assim, riquíssima em construção de personagem, em interação entre os personagens, todo o contexto que ele coloca aqui. Gente, é muito bom, né? Tem resenha aqui no canal, dê uma olhadinha lá para vocês saberem mais sobre essa obra. Em quarto lugar, a gente tem outro autor, né, queridinho meu, que não podia faltar aqui, que é Charles Dickens e o seu nosso amigo em comum, né? Dá pra ver aí? Não sei, agora tá de noite, tá com reflexo aqui. Então, outra história maravilhosa. Dickens também, pra mim, não tem como errar, né? A gente tem nessa história 51 personagens, vários núcleos em diferentes situações, núcleo das pessoas da alta sociedade, núcleos de órfãos, núcleo de pobres, núcleos de pessoas que moram numa comunidade. Gente, e no final ele vai criando a trama, ele vai criando essa teia, ele vai construindo os personagens, ele vai construindo os relacionamentos, ele vai fazendo um interagir com o outro, e no final ele consegue juntar tudo isso e dar uma conclusão. É muito lindo de ver, sabe? E aqui a gente vai ter a história de um empresário que fez fortuna com lixo, né? Vamos dizer assim, um rei da sucata, né? Fez fortuna com lixo, mas não era uma pessoa que muitas pessoas gostavam dele. Então ele morava sozinho na mansão com um casal de empregados. Os filhos dele deram área, não moravam mais com ele. Ele tinha uma filha e um filho. A filha parece que morreu, só ficou o filho. E aí ele morre e deixa essa herança para o filho. O filho, quando está voltando da América para a Inglaterra para vir tomar posse da herança, acontece um incidente com ele e aparentemente ele é encontrado morto em um rio. Vamos parar aí e vamos falar sobre um personagem chamado John, como é que é o nome? John Harmon, que vai aparecer nessa história e de uma forma ou de outra ele vai chegar a administrar a fortuna desse empresário morto. Como? Porque aí, como o filho foi dado como morto, os empregados dele são os segundos na fila para receber a fortuna, e eles contratam esse John Harmon para administrar essa fortuna. E a história vai girar principalmente em redor desse John Harmon. Mas assim, o que a gente tem aqui? A gente tem, ganância, manipulação, pessoas tentando ter acesso a essa fortuna de uma forma ou de outra. A gente vai ter pessoas muito simples, com um coração muito bom, que vão acabar tendo acesso a essa fortuna, e a gente vai ter gente ruim também, de uma forma ou de outra, tendo acesso a essa fortuna. E vai se criar uma trama mirabolante aqui que só Dickens sabe criar e resolver, características peculiares para mim, eu que já li algumas obras do Dickens. Ele aqui, essa parece que foi a última obra do Dickens, que ele escreveu. A linguagem aqui já não é tão rebuscada, eu achei a linguagem um pouco mais simples ainda, uma produção textual maravilhosa, mas achei que não foi aquela coisa assim floreada demais, foi uma linguagem mais direta. E que mais? Eu achei ele mais irônico, mais sarcástico aqui, mais brincalhão até, vamos dizer assim, brincalhão entre aspas,
com o texto dele, com a produção dele aqui do texto. Mas sempre maravilhoso, gente. É uma história maravilhosa, perfeita, bem amarrada. Ele sabe o que faz, ele sabia o que fazia, né? E não tem como não dar 5 estrelas para uma história dessa. Em terceiro lugar, a gente tem mais um livro de contos. E agora eu estou falando de Contos de Amor do século XIX, uma curadoria feita por Alberto Mangel. São 26 contos. E aqui a gente vai ter pessoas como Balzac, Goethe, Henry James, Elizabeth Gaskell, Machado de Assis, Luiz de Pirandello, Eça de Queiroz, Tolstói, Turgenev, Edith Wharton, Oscar Wilde, Anthony Trollope e outros. Né? Olha, falou pra mim que Alberto Mangel escolheu, eu já sei que tem um gosto impecável, então eu comprei o livro assim. Quando eu vi a lista de autores, gente, não tem o que dar errado, né? Não tem o que dar errado. Então assim, mas conto de amor, não cheguem nessa leitura pensando que é aquela coisa tradicional de história de romance. Não tem romance, sim, óbvio, né? Pelo título tem romance, mas são pontos de vista, perspectivas, e até as pessoas envolvidas nesses relacionamentos, é tudo muito próprio, muito peculiar, muito diferente. Tem histórias que me fizeram chorar, tem histórias que me assustaram, tem histórias que me deram raiva, tem histórias que envolvem sacrifício, tem histórias que envolvem luxúria, tem histórias que envolvem regras da sociedade. Tem de tudo aqui, gente. Depende do autor, como ele desenvolveu, tem de tudo aqui. E cada um melhor do que o outro, cada um mais lindo que o outro, cada um mais bem feito, mais bem construído que o outro. Eu amei esse livro. Meus favoritos aqui foram Madame de Train, da Edith Wharton, O Casamento Manchester, da Elizabeth Gaskell, A Filha do Pároco de Oxenay Cone, de Anthony Trollope, e o último conto aqui, que é um conto curtinho, que parece um conto de fada, que é a coisa mais fofa que tem, chamado O Rouxinol e a Rosa, do Oscar Wilde. Acho que foi a coisa mais fofa do Oscar Wilde que eu já li. Vale muito a pena essa edição da Companhia das Letras, essa coleção listrada. Essa coletânea vale muito a pena. Em segundo lugar, e razão pela qual esse vídeo só está saindo em maio, nós temos nada mais, nada menos que o Ken Follett e o seu Pilares da Terra. A gente não tem resenha ainda para ele aqui no canal. Vai sair ainda, mas esse é o meu segundo lugar, porque uma semana lendo esse livro, em dezembro, eu já vi que ele ia entrar para as melhores leituras de 2024, então resolvi considerar ele como leitura de 2024. E, gente, que história! Assim, exatamente a minha xícara de chá, como diria em inglês, né? My cup of tea. É exatamente a forma para o meu pé. Eu não sei nem como é que eu faço essa combinação, a goiabada para o meu queijo. Esse é o tipo de leitura que eu amo fazer, amo fazer. Apesar que eu acho o Ken Follett, às vezes ele pega pesado, né? Ele podia ser um pouquinho menos assim cruel com os personagens dele, com os protagonistas. Então, assim, é um virar de página que, ao mesmo tempo que eu tô ansiosa para saber o que vai acontecer, eu tô com medo de virar aquela página e ele matar aquele protagonista ou fazer alguma coisa muito ruim acontecer com ele, né? Mas ao mesmo tempo é o que torna a história emocionante. Obviamente, Pilares da Terra, vocês veem aqui essa capa belíssima, uma catedral de fundo. Fala sobre a construção de uma catedral maravilhosa que durou, obviamente, décadas na cidade fictícia de Kingsbridge, na Inglaterra. Essa história vai se desenvolver, vamos lá aqui, vamos falar um pouquinho dela. No século XII, num período da história que foi conhecido como a anarquia, quando o rei Henrique I morre, não deixa sucessor, porque o último filho dele vivo morre num naufrágio de navio. E aí fica 3 nobres diferentes, a Matilda, o Estevão e o outro Henrique, brigando pelo trono.
E nesse período há muitas guerras civis ali dentro da Inglaterra, e com isso, né, os nobres também entram nessa disputa, né, essa força de braço de poder, e no meio disso tudo essa catedral está sendo construída. Então a gente vai ter aqui guerras, reis, rainhas, manipulações, injustiças, mortes, pessoas sendo boas e tentando conseguir as coisas boas no meio de tanta maldade, no meio de tanta injustiça, no meio de tanta pobreza, no meio de tanta fome, no meio de tanta miséria. Gente, maravilhosa essa história, muito, muito boa. Depois ele fez mais 2 livros, ficou conhecido como trilogia O Século, né? Ou Kingsbridge, e eu vou ler. Eu acho que o segundo livro ainda é maior do que esse aqui, tem quase 950 páginas. Mas acho que é difícil superar isso aqui, viu? Que livro maravilhoso, que livro gostoso de ler, né? Nossa, eu sou leitora para achar livros como esse, para ler livros como esse, sabe? Muito maravilhoso. Em falar, ser leitora para ler livros como esse, a gente vai para o primeiro lugar, que não podia ficar com outro senão Érico Veríssimo com seu O Tempo e o Vento, O Continente, volume 1, né? Muitos Corações, que vai contar a saga, né, como dizer assim, do surgimento, da construção do sul do Brasil, do Rio Grande do Sul, da determinação de fronteiras, no tempo do Brasil colônia, como é que surgiram os primeiros povoados, as primeiras famílias. E aqui a gente vai ter uma família que se forma, chamada Terra Cambará, né, que é uma família forte, que, né, é uma das famílias raiz, né, que deu origem ao povo do Sul, aqui na história, né, e eu nunca tinha lido nada de Érico Veríssimo, né, e ele hoje habita meu coração junto, de mãos dadas com Machado de Assis, assim, no meu favoritismo em autores nacionais. Porque que trabalho maravilhoso ele faz aqui, gente. Assim, desde a construção do macro-universo, do ambiente histórico que ele situa do Brasil, do que está acontecendo fora do Brasil, do que está acontecendo politicamente dentro do Brasil. E aí ele faz um núcleo menor, que é o que está acontecendo ali no Rio Grande do Sul, né? As guerra do Uruguai, vamos lá? Peraí, vamos ver aqui a página. Né? A gente tem Guerra do Paraguai, Guerra de Farrapos. E a gente vai acompanhar aqui desde os jesuítas espanhóis ainda no Brasil, né? E vai crescendo e vai desenvolvendo. E são quase 200 anos de história aqui neste livro, né? E ele vai focar muito no papel da mulher dentro dessa história, dentro dessa formação, né, do povo brasileiro no sul do país, qual a importância que essas mulheres tiveram. Mas o livro é tão mais do que isso, é como ele constrói personagem, é como ele desenvolve os relacionamentos, é as sutilezas das características do personagem, a sutileza dos diálogos, né, como... Gente, olha, é muito maravilhoso esse livro, gente. É muito, 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 muito maravilhoso. É uma perfeição de construção, assim como o Dickens sabe construir bem, assim como Dostoiévski, dentro do seu estilo, constrói bem. O Érico Veríssimo faz um trabalho assim, impecável na construção dessa trama, da história, dos personagens. É tudo perfeito. Eu não vi, é zero defeito esse livro, é zero defeito. É muito maravilhoso. E esse ano a gente vai estar lendo o volume 2, né? Ano que vem o volume 3, mas eu tô achando difícil os outros 2 volumes superarem esse em perfeição. Vamos ver, mas leiam O Tempo e o Vento, gente. Esse livro agora mora no meu coração, quem sabe algum tempo vai merecer uma releitura. E são essas as minhas leituras favoritas de 2024, demorei finalmente, mas estão aqui. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo. Lembrando que o link para todos esses livros que eu mostrei aqui vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo.
Tem resenha para todos os livros, com exceção de Pilares da Terra, que ainda vai ter, mas todos os outros têm resenha no canal, é só vocês procurarem. Não esqueçam de deixar o seu curtir. Comentem aqui quais vocês já leram, quais vocês não leram, quais vocês querem ler, quais são os livros favoritos do ano passado. E peguem leve comigo em relação aos Miseráveis, né? Ainda bem que cada um gosta de uma coisa, né? E cada leitor interage de forma diferente com os livros, então me perdoem. E sejam bonzinhos comigo. Mas é isso, pessoal. Muito prazer, foi uma delícia fazer esse vídeo, apesar da quebra aqui, eu vou ter que editar, mas foi muito gostoso falar sobre minhas melhores leituras. É sempre muito bom conversar com vocês. Se inscrevam aqui no canal, se inscrevam lá no Instagram, se inscrevam lá no Facebook, participem das nossas leituras conjuntas. Estamos lendo Quincas Borba esse mês, está sendo maravilhoso. Participem, interajam aqui no Because I Read, vocês são todos muito bem-vindos. Até a próxima, um grande abraço. Tchau, tchau.